Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia do Divaldo Pereira Franco, introduzindo hoje um novo capítulo de número 47, denominado Se Quiseres, que é belíssimo, inclusive, gente. Empreendida a excursão ao país da alma, descobrirás quão árdua é a tarefa encetada. É verdade, né? É perceber assim, sempre que eu me proponho a fazer um movimento novo na minha vida, em geral, todos nós estamos no automático, muito voltados para fora. Significa que eu tenho que silenciar todo esse fora para começar a perceber o meu ser, a minha alma, como diz Joana. E, gente, a gente vai perceber isso, quão árdua, quão difícil é essa tarefa, né? Se é árduo começar, porque tem uma série de resistências, também é árduo permanecer e finalizar a jornada, mantendo essa conexão interior, essa fortaleza interior. Renúncia e solidão, sofrimento silencioso e esforço incessantes fazem-se indispensáveis para o êxito do empreendimento. Então, tudo isso faz parte. Sabe essa sensação de que de repente comecei a não me encaixar, de repente esse sentimento de pertencimento em relação a um grupo começa começa a enfraquecer um pouco dentro de nós essa solidão, mas não uma solidão real, sabe? Mas essa compreensão de que a gente está deixando, né, deixando uma parte de nós e adentrando novas partes. Então é normal, né, que haja inclusive um luto, né, nessa passagem, que é daquilo que eu desejava ser, daquilo que muitas vezes o mundo desejou que eu fosse, né, as expectativas das pessoas sobre nós, para que a gente possa viver essa nossa realidade interior tão bonita, que é só nossa, né, mas que é dolorida sim, né? Por quê? Porque ainda em um mundo tão material, ainda viver pelo espírito, ainda dar valor a essas coisas espirituais, ainda olhar para a alma, para o nosso interior, ainda visto como algo assim piegas, como algo meio cafona, né? Como meio que fora ali do prumo. E realmente essas sensações, como de Joana, vão fazer parte. Porque, veja, se eu estou indo contrário a uma onda geral, que é todo mundo é, ser a mesma coisa, fazer a mesma coisa, ir para os mesmos lugares, fazer, né, o mais do mesmo. Quando eu me disponho a não fazer isso, para que eu possa compreender mais as necessidades da minha alma e aquilo que eu realmente sou e desejo, vai ter essa solidão, vai ter essa renúncia a caminhos que muitas vezes por nós foram em outra época extremamente desejados, né? Então há sonhos que não vão mais caber, né, para essa nova realidade. Então a gente vive mesmo esse luto e faz parte, sabe por quê? É temporário também, né? É perceber, eu estou em um patamar, caminho para outro, mas ao mesmo tempo a jornada não está finalizada. Então haverão conflitos, haverão resistências, né? Mas, como diz Joana aqui, se quiseres, prosseguirás, né? Se quiseres, no entanto, lutar contra os vermes dos vícios que te consomem, adquirirás a saúde robusta que não se apartará de ti. Belo, né? Poderás romper as grades da gaiola de ouro que te escraviza com algemas vigorosas, ganhando a vastidão da liberdade. E é verdade, muitas vezes nós estamos constantemente presos em gaiolas de ouro e muitas vezes acreditando que isso, no final das contas, é liberdade, quando é uma escravidão, né? Então, muito do que a gente vive, né, viver em função dos nossos desejos, viver em função de vícios, como ela comenta ali, apesar de prazerosos num primeiro momento, para nossa alma imortal é uma perda de tempo e assim uma estagnação imensas, né? Que muitas vezes não são só dessa vida, porque veja, se ainda nessa vida a gente cultiva ainda tanta coisa, pensar assim, o que que eu já não fui e em que paradas eu já não estacionei, se muitas vezes continuo ainda estacionado nessa mesma vida e se sou hoje assim o ápice da minha evolução, né? Então, pensar um pouco sobre isso. Atravessarás o pântano do fel do orgulho e da preguiça,
atingindo a plataforma do dever, onde a simplicidade fez morada. Gente, é isso, né? É esse abandono desse orgulho e dessa preguiça que muitas vezes estão tão arraigados dentro de nós, né? Tem uma, tem uma passagem muito bonita da gente compreender esse orgulho aqui, né? Porque, sabe, o orgulho me faz sentir superior aos demais, me faz muitas vezes imaginar que aquilo que eu vivencio é uma injustiça da vida, quando a gente sabe que as leis divinas elas são justas, sim, mesmo que a nossa compreensão ainda seja limitada, né? Então, muitas vezes, os acontecimentos ruins nos marcam de tal forma que a gente tão magoados, ou a gente se torna então algoz, né? A gente deixa de ser essa vítima momentânea e se torna um algoz por conta das experiências menos felizes que a gente vivenciou, né? Ou a gente paralisa a nossa estrada, que também é tão prejudicial quanto, né? Ou seja, realmente estagna. Né? E aí é perceber qual é a atitude da humildade, que é lindíssima, gente, que é perceber assim. Olha, essa circunstância mais desafiadora, ela não tem que me impedir de avançar e eu não tenho que me martirizar por ela. Foi difícil, sim, é reconhecer as dificuldades, reconhecer aquilo que a gente sentiu, também não é reprimir, né? É validar as nossas emoções, mas não se fixar nela, é pensar assim, olha, ainda que tenha me magoado muito, ainda que tenha sido algo difícil, eu vou seguir em frente. Sabe, é bonito perceber que é esse orgulho que não nos deixa seguir em frente. Quando coisas muito desafiadoras, quando vivências muito ruins aconteceram na nossa vida e a gente desistiu de viver, desistiu do amor, desistiu de ser feliz, né? Desistiu muitas vezes de um caminho espiritual. Quando a nossa alma faz essas desistências ou essas estagnações, essas paradas no caminho, não deixa de ser uma forma de orgulho, sabe? Quando o humilde, né? Quando essa obtenção da humildade falaria: olha, eu passarei, eu caminharei adiante. E quantas vezes a gente não está paralisado por aquilo que nos fizeram, né? Então, é pensar assim: não, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que continuar, né? Porque muitas vezes é isso, por vidas e vidas a gente fica paralisado por um acontecimento, muitas vezes, claro, de uma proporção considerável, mas que em vez de nos fazer crescer, isso nos retém na estrada, né? Relevarás todo o mal, fazendo todo o bem àqueles que não te compreendem, distribuindo a luz clara da fé que vitaliza os teus desejos. Então, se a gente quiser seguir nesse caminho da alma, nesse caminho espiritual, além da preguiça que Joana disse, né, que a gente vai ter que deixar para trás o orgulho também, relevar o mal e fazer todo o bem possível, né, continuar dando o nosso melhor, mesmo aqueles que sob as nossas vistas, né, sob a nossa visão, não são bons conosco. É continuar a dar o nosso melhor. Sabe por quê? Isso não tem a ver com o outro, né? Isso não tem a ver com a forma como as pessoas me tratam. Isso tem a ver com quem eu sou, com quem eu quero me tornar, né? Então é começar a adentrar a estrada com esse olhar. Olha, independente do que as pessoas me façam, é meu papel dar o meu melhor, também por elas sim, mas também por mim, por fidelidade àquilo que eu acredito, por compreender a lei da ação e reação, né? Se eu reajo hoje de uma forma inconsequente, daqui a pouco a lei vai agir comigo também, né? Então é perceber assim, poxa. Quanto a gente ainda tem que internalizar essas coisas? Quanto a gente ainda tem que seguir em frente? Quanto de mal, né, que os outros nos fazem que a gente ainda tem que relevar? E não só por esse sentimento de superioridade, não, sabe? Não, não é sobre isso. É entender que até hoje nós fazemos coisas, ruins às outras pessoas, mesmo que essa não seja a intenção do nosso coração, muitas vezes a gente. eh, não é o melhor possível, né, a todo momento. Então, é compreender que a gente também erra, que a gente também errou, né? Se a gente olhar um pouquinho lá atrás, muitas vezes a gente esteve no mesmo lugar que hoje a gente julga quem está. Então, é perceber faz parte da jornada, cada um está no seu grau evolutivo e eu também tenho possibilidade de cair.
né? Eu também estive ali, também posso voltar a estar, né? Eu não sou perfeito, sou um ser em construção, eu estou me construindo. E nisso de me construir, eu erro também, né? Então é dar ao outro um pouco do direito é, que a gente nos dá, não é? Afugentarás o medo e a incerteza, ampliando os horizontes do serviço interno. Descobrirás tesouros até então desconhecidos, latentes em ti mesmo, à espera da tua vontade. Belíssimo. Sabe, são nesses momentos desafiadores, naqueles que a gente não compreende, naquelas dores inesperadas, que a gente vai olhar para a vida e se a gente souber dar o nosso melhor, se a gente continuar com esse ânimo de aprendiz, de vislumbrar as possibilidades, de entender que depois dessa prova eu sairei muito melhor, que se depender de mim, se eu quiser, como diz Joana aqui, é, eu sairei um ser humano mais grandioso do outro lado, nessa ponte que me separa, né? É compreender assim o tanto que dentro de nós há uma força descomunal, muitas vezes, aliás, quase sempre não utilizada, porque em geral esses potenciais latentes, ou seja, eles já estão dentro de mim, eles estão em estado de potencial. E são as circunstâncias que fazem com que isso venha à tona, porque muitas vezes, se fosse uma circunstância agradável, se fosse um momento feliz na vida, não precisaria de utilizar essas ferramentas mais robustas dentro de nós. Então, que beleza é perceber que há dentro de nós uma força descomunal, que há potenciais latentes à nossa espera, né, para que possam desabrochar na vida. Há muitos companheiros que tombaram na travessia do charco do prazer, que se detêm nas cordas vigorosas da incerteza, que se agarram às tábuas frágeis do barco da mocidade. Estão muitas vezes acreditando, né, julgando ali que não vai envelhecer ou vivendo o agora assim de forma irrestrita, sem pensar muito no amanhã, alimentando vícios, né, permanecendo fixado ali em prazeres mais imediatos. Ou se detendo nas cordas vigorosas, e quão vigorosas são essa incerteza, né? Que eu desacredito um dia, no outro eu acredito, um dia estou bem, no outro não estou, então eu fico oscilando, assim, né? Muito profundamente, nos dois polos opostos. Estou bem, não estou, acredito, não desacredito. Num dia eu tenho fé, no outro eu brigo com Deus, né? Então. Também é quem se consome nas labaredas dos desejos inferiores, que se envenenam nos tóxicos do ódio, que se asfixiam nos gases da mentira, que se arrastam nos visgos da luxúria, que gastam nas rudes veredas do crime, que se enredam nas malhas da calúnia, que enlouquecem nos braços da ambição pedindo socorro e ajuda, mas aí ficam porque querem. Forte isso, né? Muitas vezes a gente escuta das pessoas falando assim: foi isso que a vida fez de mim. Eu me tornei tudo isso por conta daquilo que me aconteceu, né? E apesar de difícil, o Espiritismo traz essa compreensão de que, na verdade, nós somos responsáveis por nós mesmos. Claro, as circunstâncias nos machucam, a experiência às vezes é dolorosa, né? Muitas vezes as pessoas não são as mais agradáveis conosco, né? Muitas vezes beiram mesmo ao desrespeito, né? A calúnia. Mas é compreender que ainda assim a gente tem essa liberdade de decidir o que fazer, por onde caminhar, sabe? O que seguir na vida, qual sentido dá às circunstâncias, né? Então, veja, tem esse senso, muitas vezes ainda difícil para nós de responsabilidade, mas ao mesmo tempo é libertador, porque eu começo a perceber que não é aquilo que me acontece que vai forjar quem eu sou, mas é aquilo que eu escolho ser. E ela fala muito isso, bonito da vontade, né? Se quiseres, né? Esse é o título da mensagem, se quiseres. Então, se quiseres, né, com essa vontade robusta, com essa fé, você avança. Mas como ela diz ali, se quiseres também permanecer onde tantos se encontram, no crime, na calúnia, na mentira, nos vícios, né, na preguiça, no orgulho, também tem como escolher isso, né? Então é uma escolha, sabe? Que a gente não se veja vitimado pela vida, ainda mais compreendendo a reencarnação, sabe? Que
que aquilo que nos acontece de algum modo é o que deveria acontecer e que a nós cabe seguir, prosseguir, evoluir, sabe? Se quiseres, seguirás além. O trabalhador enrija as fibras e os músculos nas atividades a que se entrega. Gente, isso é tão belo também, porque muitas vezes a gente se sente tão pequeno, tão imperfeito, que a gente fala: olha, eu não tenho como colaborar. Quem sou eu, né, para falar alguma coisa? Quem sou eu para fazer algo útil para os outros? Tamanha a minha imperfeição, tamanha as escolhas que muitas vezes eu ainda faço na minha vida, mas sabe o que é o mais bonito? É que de verdade, sabe? A gente não queira ser perfeito para começar a fazer um trabalho, porque não seremos, né? Então, essa beleza da vida de também ser capaz de ver a nossa realidade, mas de ver um potencial bonito que tem dentro de nós. Olha, eu ainda estou aqui, mas mesmo estando aqui, eu posso colaborar, mesmo estando aqui, eu posso cooperar com a vida, eu posso fluir com a vida, eu posso dar a minha parcela de contribuição. E é bonito porque é mesmo nesse movimento, é mesmo fazendo, como ela diz ali, né, que a gente enrija as fibras, que a gente fortalece a nossa vontade, que a gente encontra sentido nas coisas. Então, que a gente não espere essa perfeição, não espere esse momento adequado, não espere se tornar melhor, para que a gente faça a nossa parte. Faça a sua parte onde quer que você esteja, do tamanho que você é, né, do tamanho da atividade que seja, porque não é a atividade em si que é o importante, né? É o quanto aquilo nos transforma como seres humanos. Então, veja. É isso, né? A tarefa ela não começa gigantesca, né? A vida nos dá oportunidades e se a gente de fato consegue entender muito bem isso, né? Vivenciar muito bem essa oportunidade que a vida nos dá em abundância, é como se ela patrocinasse os nossos intentos, é como se ela falasse assim: olha, esse daqui eu posso confiar. Confiar que vai fazer essa parcela de trabalho. Então, a tarefa vai se engrandecendo aos poucos, a gente se fortalecendo, a gente se melhorando, a gente caindo, mas levantando, a gente errando, mas aprendendo com erros, se comprometendo a mudar, né? Irrigando as terras do pomar, o córrego ignora a extensão por onde correrão as suas águas. Olha que belo. Recendendo o aroma, né, que é mostrando ali o aroma, a rosa desconhece até onde o vento lhe conduzirá o perfume. Gente, sabe o que que é bonito perceber? É a atitude que hoje a gente decide mudar, a ação que hoje a gente adota diferente, né, por um senso assim de vontade, olha, eu vou me comprometer a ser melhor nessa área da vida. Eu vou me comprometer a fazer diferente. Eu tô vendo que eu tô andando em ciclos, que eu faço os mesmos comportamentos, que isso não é bom para o meu ser imortal. Sabe, a gente não sabe o quão grandioso isso vai ser um dia, porque hoje ainda não é, porque estamos ainda caminhando nos primeiros passos, mas imagina lá na frente, quando a gente já tiver mais enrijecido mesmo, né, nessa vontade, o quanto que a gente não vai agradecer por aquele dia ter tomado a decisão de começar, porque comece em um dia. Né? Não acaba em um dia, comece em um dia, são muitas lutas, são muitas batalhas, são muitos e muitos dias, muitas e muitas vidas, mas precisou começar, tudo precisou começar, né? E que belo é, porque a gente não sabe a quantidade de vidas que a gente vai ser capaz de tocar, como diz ali, né? Aquela aguinha que molha ali o pomar, ela não sabe que ela pode chegar a ser o oceano daqui a pouco, ela não sabe a extensão de onde ela vai chegar. Né? Ela não sabe a grandiosidade do que ela vai ser, e todos nós, né, somos seres perfectíveis, não perfeitos, mas caminhando para a perfeição que um dia nos tornaremos mesmo, daqui a muitos e muitos e muitos milênios, talvez muito mais, mas a gente há de chegar lá, né? E a gente precisou desse dia para começar, né? Se quiseres, embora ignorando a extensão do caminho a percorrer, irás lutando contigo mesmo, vencendo cada dificuldade, criando o clima vivo do amor por onde passes. Então, imagina, a gente dá a nossa contribuição, dá o nosso melhor todos os dias, se comprometer com isso e é pensar que tudo isso, como diz Joana, está no nosso caminho, se a gente quiser.
né? Se a gente desejar mesmo, a gente é capaz de tudo isso, né? Mesmo ignorando a extensão, a imensidão do caminho, aonde a gente será levado, que caminhos percorreremos, se a gente souber para onde a gente está indo, para onde a gente caminha, tudo fica mais fácil, né? Compreenderás então como foi possível a Jesus martirizado perdoar os algozes e ampliar as possibilidades do amor, atendendo aos condenados que se faziam companhia à hora suprema. E doarás também com ele mesmo, como ele mesmo, todo o teu querer à glória de servir e crescer com base para a felicidade legítima no imo dos corações. Que isso, né? Que belíssimo, né? Compreenderás como foi possível a Jesus martirizado perdoar os algozes e ampliar as possibilidades do amor. Eu me lembro que quando pequena, essa passagem, né, dele ali na cruz, martirizado, depois de traições, depois de perseguições, depois de dar a vida inteira ali o seu melhor, né? Eu me lembro que quando pequenina algo mexia muito comigo, que era essa parte, perdoa, pai, porque eles não sabem o que fazem. E eu achava aquilo tão impressionante, porque eu falava, gente, isso até beira o injusto, né? E ao mesmo tempo que grandioso é dessa alma que ainda assim, como é que pode? Num momento de dor, num momento extremo ali de realmente renúncia, como continuar, né, nessa fidelidade? E é bonito porque se a gente soube crescer um pouquinho como ser humano, isso já não beira mais o absurdo, como muitas vezes beiraria, né? Você começa a observar e fala: eu entendo, eu não compreendo a extensão completa, eu ainda tenho muito a caminhar para não só compreender isso profundamente, mas vivenciar isso profundamente na minha vida, né? Mas eu já começar a entender assim. Eu entendo. Eu compreendo que ele sabia, né, que aquelas pessoas eram o máximo que podiam dar, que no patamar evolutivo que estavam, que na história de vida que tinham, aquilo era o que elas conseguiam fazer, né? E mais é perceber, sabe, o quanto teriam que sofrer, imagina, ele observando, né, espírito que já vivenciou todas essas outras etapas, porque eu acho que é isso, né, quando você já está mais crescido, como essa estatura de Jesus, olha para nós ainda seres muito imperfeitos, que cometemos ainda muitos erros, como crianças mesmo, como a gente olha para uma criança e não a julga de uma forma assim tão rígida, porque sabe, está aprendendo, faz parte da idade evolutiva dela. Então, que belo é perceber que ele realmente tinha esse olhar assim generoso, compassivo, porque também já passou por isso, porque também já esteve nesse estágio evolutivo, né? Porque também já errou, mas muito mais porque vivenciou, porque realmente compreendeu que é isso, que é esse o caminho, né? Então é belíssimo perceber que mesmo martirizado, mesmo traído, né? Diante ali de todas as negações, ele reaparece aos discípulos e fala sempre, né? Nessa melhor parte, que é, olha, eu sei dos defeitos que vocês têm, né? Mas eu foco na melhor parte e sei que isso há de crescer. Então, que belo é perceber esse ser humano que vislumbra tudo, que não é cego, que vê os defeitos, mas também vê as qualidades e que fala assim: olha, isso aí tem potencial latente para se tornar incrível, para se tornar assim de uma grandiosidade que muitas vezes nem ele sequer imagina, né? Nem a pessoa sequer imagina. Então, gente, muito obrigada pela escuta de hoje, que a gente tenha esse ânimo forte, essa vontade firme de seguir em frente, apesar das dores, apesar das circunstâncias difíceis, apesar, das reações das pessoas, muitas vezes do comportamento delas. Não. É o nosso caminho, né? Nós temos que nos responsabilizar pela nossa vida. Chega de colocar a culpa no outro, isso não vai levar a lugar nenhum, isso não vai me fazer avançar. Pelo contrário, isso muitas vezes vai me paralisar por séculos e séculos. E é pensar assim, sabe? Que a gente precisa avançar, que a gente precisa seguir. E que vai dar tudo certo, né? No final a gente vai compreender que essas renúncias, que
que essas dores pelas quais a gente passou, se a gente souber passar por elas de uma forma digna, serena, justa, nos transformarão na pessoa que daqui a pouco a gente vai ter tanto assim orgulho de ser. Caramba, olha, eu dei a minha batalha e consegui evoluir um pouquinho que seja, né? Então, gente, muito obrigada. Uma boa semana para todos nós e até semana que vem, se Deus nos permitir.